Boa noite a todos. Com alegria que eu trago essa exposição para falar sobre a educação no lar, com o subtítulo Reflexões Pedagógicas à Luz do Espiritismo. E talvez quem me ouça pensa, mas como assim reflexões pedagógicas? Porque pedagogia não é para professor? Então não são os professores, não são os pedagogos que precisariam entender da pedagogia? E então, dentro do sentido da palavra pedagogia, a pedagogia é o estudo, é a ciência, onde se inclui o termo educação. E a educação vem de educare, do latim. E educar é passar por um processo de melhoria, de melhoramento contínuo. E o Espiritismo é por si só uma doutrina que leva ao melhoramento do ser, à evolução do ser. Então a doutrina espírita por si só é pedagógica, mas ela é pedagógica para o espírito, ela é pedagógica para a evolução moral, para o desenvolvimento moral, rumo às esferas superiores a que todos nós somos destinados. Então eu inicio falando que a educação é para todos nós e que todos nós podemos ensinar, todos nós podemos aprender e assim evoluir. E a minha exposição de hoje se baseou num livro chamado Fundamentos Históricos da Pedagogia Espírita. E esse livro de edições Leon Denis, ele é muito feliz porque ele explica finalmente então todos os pensadores históricos de tudo que se evoluiu até chegar a Allan Kardec, que por fim codificou. Então o que todos esses pensadores, esses espíritos especiais chegaram para conseguir atingir a codificação. E muito depois, a professora Sandra Borba traça reflexões pedagógicas à luz do Evangelho, onde então, há mais de 2000 anos, Jesus, que foi um pedagogo por excelência, ele trouxe toda a sua prática dentro da filosofia pedagógica. Então a exposição de hoje é entender que todos nós podemos ensinar e aprender, e que nós vamos entender primeiro toda a evolução de pensamento, para então finalmente entendermos Jesus, que já chegou há muitos anos, há mais de 2000 anos, e que ainda não conseguimos entender. Algumas colocações pontuais. 7 Minutos de Emmanuel é uma coleção de livros muito interessantes, ouçam no carro, ouçam na cozinha, onde ele traz pequenos trechos e ele traz explicações para quem não consegue entender. Então, houve um período da história onde a educação era mnemônica. A educação no Ocidente era mnemônica, era decorativa. Então, no Oriente, os educandos, eles precisavam memorizar os textos religiosos. Então a palavra era passada de um para outro e eles ficavam repetindo, mas eles repetiam sem entender. E depois chegou a palavra escrita. As pessoas começaram a aprender a ler e escrever a partir de 1455. Houve o desenvolvimento da imprensa. Então, a partir da imprensa, o livro tornou-se acessível, um pouco mais acessível. Então as pessoas podiam ler, mas não necessariamente podiam entender. Então a ideia de Haroldo Dutra Dias é ler pequenos trechos e explicar, para que isso então fosse entendido. E além disso, afora os pensadores, existe a prática. Então você vai falar sobre os pensadores e aí como é que a gente faz para nós nos educarmos crianças, educarmos familiares, colaboradores, vizinhos, inimigos, detratores. Como é que nós vamos disseminar a evolução moral? Então, são vários livros de prática e eu trouxe 2 que eu acho especial, se alguém quiser folhear e rever. Este contextualiza as práticas pedagógicas e educativas atuais, com exemplos atuais, mas tudo fundamentado
na pedagogia de Jesus também e nos pensadores. E aqui especificamente é um livro leigo, mas que fala sobre valores. Enfim, Emmanuel fala em Vinha de Luz, no capítulo 166, em não só que não é necessário só pão, mas luz, que não só é preciso receber e dar, mas também ensinar e aprender, como os círculos sagrados da caridade. Veja, para que a roda da caridade possa circular, você vai dar, mas é orgulhoso aquele que também não pode receber. Quem não tem nada que também precise, alguém vai dar e você também pode receber, ou outro receber. E não há que não tenha nada que possa ser ensinado ao outro. E também faz parte da humildade entender que alguma coisa você pode aprender do outro. Então, entender a educação e as práticas pedagógicas como um contínuo processo porque é caminho, não vai acabar no dia do fim da escola e não vai acabar no dia da formatura. É um processo eterno. Então, você vai ensinar o que sabe e vai continuar aprendendo. E que talvez nós aprendamos daqueles que a gente nem imagina que nós poderíamos aprender alguma lição. Nós vamos aprender daquele que nos maltrata, nós vamos aprender do filho, nós vamos aprender através de um vizinho, nós podemos aprender através dos professores. São muitos caminhos para esse dar e receber, ensinar e aprender. Então, reforçando, ensinar e aprender como um delicado equilíbrio. Aquele que pensa que só vai ensinar, está aprendendo pouco, porque só quer ensinar. E aquele que pensa que não sabe nada e só precisa aprender, também peca, porque também não transmite aquilo que sabe. Então, inicio a fala reforçando que é importante o ensinar e o aprender. E que toda a fala de hoje, ela se baseie num princípio de que esse contexto histórico não seja só um contexto histórico, um exercício mental, mas que isso também seja um aprendizado moral para a sua vida, que seja um aprendizado e um ensino para aquele seu próximo, que esteja mais próximo. E esse ensinar e aprender dentro do contexto espírita são os valores. Então, aqui lembrando uma ampla gama de valores morais tão falados pelo Espiritismo. E também pontua aqui a importância da diferença entre instrução e educação. Mesmo nos países onde as escolas tentam abertamente ensinar valores e religião, as crianças não podem aprender verdadeiramente os valores morais, bondade, fraternidade, caridade, a menos que sejam ensinados em casa, pelo exemplo e esforços conscientes dos pais. Então agora fica a responsabilidade no lar, seja você tio, pai, mãe, avô, parente, primo. No lar é onde nós vamos ter os aprendizados morais. E este casal de autores, ele coloca que eles abriram o editorial da primeira página do USA Today e eles estavam falando como uma reportagem bombástica. E aí, nós vamos ensinar valores morais ou não? Ensina ou não ensina na escola? E os pais acham que tem que ensinar na escola. E as escolas então divulgam projetos chamados A Escola Baseada em Valores Morais. A escola pode ensinar valores morais, deve ensinar valores morais, porque se não ensinar, fica essa barbárie de vestibular, de queimando as pessoas com ácido, de muita falta de fraternidade, de muita falta de valores. Pode ensinar? Pode, deve. Mas na escola é o lugar onde as crianças vão se instruir. Porque em que lugar vão aprender cálculo, aritmética, línguas? Eles precisam da escola. Então, a escola
ela fundamentalmente é o lugar onde vai haver a instrução, mas a educação moral, prioritariamente, ela deve acontecer no lar. Então, o lar nunca poderá ser substituído como a instituição onde se aprendam e se ensinam os valores básicos. Em casa vai aprender a respeitar o próximo, a ser fraterno, a colaborar, a dividir, a amar, a perdoar. E aqui uma fala do professor Rivaio, enquanto ele ainda era professor Rivaio, que eu achei maravilhoso, então literalmente está aqui. Como a mãe é a primeira educadora de seus filhos, como é a mãe que recebe os primeiros sinais da sua inteligência, é a mãe que percebe se é inteligente, se tem dificuldade, o que ele tem, como é que ele é, espertinho, não é, distraído, é tristonho, chorão, que responde às suas primeiras perguntas, que satisfaz as suas primeiras necessidades, é a ela que pertence a direção das primeiras impressões morais, a observação das suas inclinações morais que precisam ser podadas desde a da tenra infância, a tendência ao egoísmo, a tendência à raiva, à indisciplina. A mãe vai conseguir observar isso. E Raul Teixeira é muito feliz em dizer que, olha, em educação não tem isso, dizer, olha, que horas que pode voltar da noite, a partir de que idade uma criança vai receber um celular, quantas horas por dia uma criança vai assistir televisão, o que pode os pais fazerem. Cada mãe vai saber, cada mãe conhece o seu filho, você conhece seu filho, esse seu filho pode voltar que horas? Esse seu filho, ele tem disciplina para isso? Ele tem responsabilidade para isso? Ele tem consciência para isso? Cada pai e cada mãe vai saber. E eu preciso dizer que esse texto foi escrito em 1828, onde a sociedade dessa época era ainda patriarcal. O pai mandava, o pai era o provedor e a mãe era nada, era uma servidora doméstica, cozinhava, lavava, passava, servia os filhos. Então, o professor Rivaio, no século XVIII, começou a dar atenção e importância à mãe para a observação dessas características morais. E mais, ao dirigi-las de forma errada, por uma ternura mal entendida ou por ignorância, a mãe geralmente prepara muitas dificuldades para aqueles que, em seguida, ela encarrega, os professores, os tios ou os outros, que encarrega de reparar as suas faltas como mãe e que muitas vezes não conseguem êxito nessa tarefa, mesmo com a melhor vontade do mundo, ou porque não são convenientemente auxiliados e se destrói de um lado o que eles fazem, do outro, ou porque as imperfeições estão bastante enraizadas. Em outras palavras, a mãe vai observar e dentro deste processo de educação no lar, a mãe, hoje o pai também, ele vai tratar de educar, podar as más tendências, as más inclinações, para que isso não comece a gerar consequências para aqueles que vão seguir a sua educação mais para frente. E agora eu começo a trazer uma sequência dos autores que trouxeram ideias muito importantes para a educação moral. E Sócrates, na Grécia, já há quase 500 anos antes de Cristo, ele traz uma contribuição muito especial, que é o método socrático. O método socrático é a reflexão e descoberta dos próprios valores. E que também ela traz a maiêutica, que é maiêutica, é o chamado parto das ideias, que é pôr em causa suas próprias concepções e teorias, questionar, conduzindo a novas ideias acerca do tema em discussão, reconhecendo assim a sua ignorância e gerando novas ideias.
método socrático é assim. Então, por que você acha que é assim? Através de perguntas infantis. Você acha que está certo fazer isso? Por que você acha que está certo fazer isso? Ah, porque assim é bom, porque assim... Mas por que assim é bom? E a partir de uma sequência de perguntas, o indivíduo vai desenvolvendo o encadeamento das suas ideias. E Jesus foi ótimo isso, foi excepcional, porque as pessoas chegavam, Jesus, Jesus... O cego chegava e ele perguntava, que queres tu? Ora, o cego vem desesperado procurando Jesus e ele pergunta, que queres? Queres que eu te salve? Então, ele colocava para o outro lado, ele perguntava, quer ser salvo? Quer voltar a enxergar? Alguém te condenou? Então, ele devolvia a pergunta a fim de que o outro desenvolvesse o seu próprio raciocínio. E esse método, então, que cada um leve para sua casa, leve o método socrático para casa, pergunte por que você bateu no seu irmão, o que você acha que vai ser de bom se você não fizer a sua tarefa? Você acha que é certo a mamãe fazer toda a janta todo dia? Você acha que é certo abandonar o calçado no meio do corredor? Pergunte. Existem perguntas mil. Você acha que é bom ficar furando o sinal vermelho, tomando multa só porque não dá nada, o pai paga a multa depois? O que você acha de não pagar a conta em dia, porque depois vai ficar atrasado? Não tem problema, alguém vai ajeitar essa conta? Então, isso vai trazer a reflexão, para que então gere em novas ideias, mas alguém tem que conduzir. Platão também fez isso. Platão foi seguidor de Sócrates, só que Platão escreveu, e ele descreveu vários tratados, seguindo muitos pensamentos de Sócrates, mas Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foi Platão. Mas Platão, ele traz uma novidade, que é o conceito de anima mundi, que ele diz que existe um conceito de força regente no universo, existe um conceito, existem ideias pela qual o pensamento pode se manifestar em leis que afetam a matéria ou ainda a hipótese de uma força imaterial, inseparável da matéria, mas que provê de forma e movimento. E que tudo existia nesse mundo e que nós precisávamos estudar ou pensar para que nós então conseguíssemos extrair desse anima mundi a alma do mundo, para que nós conseguíssemos desenvolver nossas ideias. Então, Platão trazia ideias do além, ideias de um plano superior ao nosso. E a partir daí seguiu-se a grande noite medieval, onde pouco se surgiu, pouco se falou. Dentro desse contexto histórico, por conta do século XV, e eu vou falar o contexto histórico, porque Kardec, Pestalozzi, eles são muito enfáticos em dizer que nós só vamos conseguir entender se nós conseguirmos entender o conceito da época. A educação é um fato muito recente na vida de todos nós, porque isso data de quê? De 500 anos da existência, porque a partir de 1500, Comênios começou a dizer algumas outras coisas. Então, dentro do ponto de vista do Espiritismo, nós temos que ter medo de nós mesmos, porque nós temos heranças passadas, todos nós passamos por tudo isso, por essas ideias muito antigas e arraigadas da educação. E por volta do século XV, era uma sociedade agrária, feudal, as pessoas não podiam mudar de casta social. Se você nasceu agricultor, plebeu, você vai ser agricultor e vai morrer. E os nobres vão continuar nobres, o clero vai continuar no clero. Então, por que é que os agricultores precisavam estudar? E pelo contrário, as taxas feudais eram tão caras que as crianças, a partir do momento que elas conseguiam andar, elas eram colocadas dentro da força de trabalho. E ninguém precisava estudar e ninguém precisava aprender nada. E quem detinha algum tipo de conhecimento era o clero. O clero estudava, o ensino religioso era destinado para aquilo. E nesse contexto histórico, Jesus ficou lá, na igreja, para os padres. E nesse período, em torno de 1500, a imprensa acabou de ser descoberta, toda a palavra escrita era copiada pelos monges,
e as pessoas eram analfabetas, então todo o ensino era transmitido verbalmente, se fosse transmitido. Então quem soubesse ler, poderia então ler e explicar para alguém que não soubesse ler. Então isso trouxe a igreja manipuladora. Então essa igreja manipuladora, castradora, ela foi muito forte por muitos anos. Então todas as ideias de Jesus certamente foram deturpadas por todo esse período. E a reforma protestante, por Martinho Lutero, ela se tornou forte porque quando Martinho Lutero aprendeu a ler e descobriu que a leitura da Bíblia foi importante, ele também colocou força na disseminação das escolas. É preciso que as pessoas aprendam a ler. E as escolas eram escolas para aprender latim, para aprender línguas. Não eram as escolas de agora. Então Comênios foi inovador no século XVI, porque ele então empenha-se em tornar agradável o ensino. Porque o ensino, o pouco do ensino que havia naquela época, era um ensino muito massacrante, castrador, onde que por muitos anos se acreditava que para o conhecimento entrar, o sangue precisava sair. Então haviam os castigos físicos, as punições rudes. Então Comênios começa a trazer que o ensino precisa ser agradável, pondo de lado o verbalismo, a memorização vazia, desenvolvendo o raciocínio de seus alunos, não ensinando nada com base na autoridade. Isso é muito antigo, mas ao mesmo tempo muito novo e muito difícil ainda. Então ele entremeia o ensino com conversas, jogos, recreações, música, pois deseja que a escola seja agradável e atraente. E nessa época ainda muito voltado somente ao estudo, à leitura e às línguas. Depois veio Rousseau e gostaria de focar Pestalozzi. E Pestalozzi trouxe o amor à educação. Então ele inovou por dizer que então para o conhecimento entrar não basta que o sangue saia, é importante que para o conhecimento entre, que o amor penetre ele também. Então ele traz o amor maternal e cristão como um de seus mais importantes fundamentos pedagógicos. E ele coloca que toda eficácia de uma relação educador-educando repousa na possibilidade de um sentimento filial que os una. Mas Pestalozzi também, ele traz essa ideia de amor maternal, porque o formato da educação de Pestalozzi era um internato. Então, ele trouxe isso como uma inovação porque as crianças iam desde muito jovens internar em seus castelos, em seu estudo, mas nos dias de hoje existe a instrução da escola, mas é preciso que haja o amor, seja em casa, seja na escola. Através do amor que o educando vai sentir do outro, ele talvez queira escolher, aprender, entender, pensar. Então, pela primeira vez, começou uma educação científica, baseada nos princípios de fraternidade, patriotismo cívico e tolerância religiosa, que também é uma novidade, porque até então a igreja dominava as escolas. A igreja dizia, as escolas vão fazer isso, não vão fazer aquilo, porque isso é contra os preceitos da igreja. A igreja foi muito dominadora e foi muito difícil, então, de se ensinar qualquer coisa. Pestalozzi criou, então, uma fazenda em Nieuwhof para a educação de meninos pobres e, logo em seguida, ele ganhou um castelo em Yverdon, que foi muito famoso por mais de 20 anos e que ali o educando ele era conduzido a descobrir por si mesmo. Então, como no método socrático de Platão, você vai descobrindo por si mesmo, tanto quanto possível, por seu esforço pessoal, as coisas que estavam ao alcance da sua inteligência, o que ele dava conta de aprender. Ele era exposto a muitas matérias, agricultura, astronomia, a arte, as letras, a ciência, a álgebra, em vez de matérias serem ministradas dogmaticamente pelo método dito catequético. Aprendam, memorizem, decorem. Então, assim, agora vocês são filhos de Deus, porque vocês sabem recitar tudo aquilo que a igreja ou a catequese ensinou. O professor limitava-se a seguir e secundar o aluno em seu autodesenvolvimento,
sem forçar-lhe a natureza própria. Então, e colocando aqui um outro exercício para nós pensarmos, colocando o educando como nosso filho, como nosso vizinho, nosso sobrinho, o nosso próximo, através de conversas, conversando com o outro, a gente pode fazer com que o outro descubra outras verdades, fazendo perguntas, através de diálogos, e também sempre colocando prioridade no desenvolvimento da inteligência, porque através da inteligência vai haver o raciocínio, e através do raciocínio ele vai poder descobrir o que é importante para ele, o que é certo, o que é errado, ao invés de ter que somente memorizar. Isso foi chamado de método heurístico. E Pestalozzi escandalizava os protestantes da época. Então, atenção, havia tolerância religiosa, isso era novo para a época, até hoje tem tolerância. Ele tinha pouco apreço pelo estudo formal, mnemônico, decorativo do catecismo e pelas instruções verbais no desenvolvimento religioso das crianças, preferindo pessoalmente praticar a moral ativa e intuitiva. Mas somente alguém que já tenha em si aspectos morais desenvolvidos pode praticar esta moral pelo exemplo, de uma forma ativa e intuitiva. Então, para que nós possamos ensinar, nós precisamos aprender esses valores também. E Pestalozzi assim fazia. Ao invés de somente falar, ao invés de priorizar o que é certo ou errado, ele ensinava uma moral praticada, exemplificada, e não a moral das cartilhas. Então, nesse período, ele teve uma forte influência sobre Kardec, porque Kardec também se colocou contra as religiões, contra as cartilhas. E é por isso que Kardec foi o emérito codificador da doutrina espírita, porque então ele propõe uma fé raciocinada, pensada, indagada, se é certo, se é errado, se pode, não pode, é bom, não é adequado, serve ao próximo. Então o professor Rivaio, ele estudou no Castelo de Yverdon, onde eles estudavam em regime de internato, ele se formou professor, teve grandes influências e houve um grande apoio, uma grande proximidade, uma identificação do professor Pestalozzi pelo pequeno Rivaio, porque ele traduzia as suas ideias da juventude. Pestalozzi tinha muitas ideias, mas quando já no castelo, ele já estava mais ao final da sua vida. Então, Rivaio coloca dentro da sua filosofia uma formação ética. Então, entendam, é ética, mas ela não é religiosa, porque a religião era ainda à época uma forma de controle. Então, o que há de muito novo no Espiritismo é que a moral, ela precisa ser pensada, ela precisa ser raciocinada. Então, a formação, ela é ética, do que você escolhe fazer para ser certo, o que você escolhe fazer para ser errado. Ela é calcada em valores cristãos, não religiosos, mas cristãos de Cristo, pela primeira vez na história, e pensando no ser humano como mais que um corpo, superando a visão economicista, mais tarde classificado por ele como materialista. E que não basta tornar o jovem um trabalhador eficiente e produtivo, é preciso que ele adquira outros valores, além dos econômicos, pois esses são apenas meios e não fins em si mesmo. É preciso valorizar o ser humano e entender que o valor do ser humano ele precisa dos meios econômicos, mas que os meios econômicos sejam apenas meios. Então, Haroldo Dutra Dias coloca uma comparação muito interessante, pensando que para a construção de um prédio você precisa de recursos, como materiais didáticos. Você precisa de andaime, você precisa de enxada, você precisa de carrinho de mão, você precisa de ferramentas. E esses são os meios materiais para a construção do ser,
para a construção da moral do ser, mas que a gente nunca pode colocar mais importância ao material, ao meio econômico, ao material didático, do que ao fim. E a finalidade é o desenvolvimento do homem. E em algumas falas interessantes de Rivail, mais tarde Allan Kardec, é evitar toda atitude mecânica, repetitiva, levando o educando a conhecer o fim, a finalidade, o porquê. Então aqui de novo, questionamento. E a razão de tudo que faz. E só confiar à memória aquilo que já tenha sido apreendido, entendido pela inteligência. Então aqui, voltando à ideia que nós somos seres milenares, nós já passamos por todas essas fases de educação que eu acabei de dizer, e Rivail começa a trazer que nós precisamos pensar, raciocinar, questionar, memorizar somente aquilo que nós conseguimos entender finalmente. Então que estejamos sempre atentos para que o nosso desenvolvimento e a nossa educação seja sempre pensada, raciocinada, e que se a gente for ensinar, que a gente também ensine dessa mesma forma. E Allan Kardec então diz que é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então todos esses pensadores, eles culminaram então em Allan Kardec, que então conseguiu desenvolver essa doutrina que sempre prega o raciocínio. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, já foi o maior pedagogo de todos os tempos, como eu disse que Sandra Borba traduziu tão maravilhosamente em seu livro. Então, traduzindo o que Jesus fez em preceitos pedagógicos, ele colocou a pessoa humana como o mais elevado dos investimentos divinos. Por exemplo, Maria de Magdala, atormentada, identificada pelo Senhor como a redimida, ele não colocava ninguém de lado, ele entendia todos como importantes, como um investimento divino em todos. Zaqueu, publicano antipatizado, ninguém gostava dele, identificado pelo Senhor como rico de talentos. O Paulo, defensor intransigente da lei antiga, identificado pelo Senhor como o vaso escolhido, o médium. Então, nós temos a tendência de dizer, ele é um tranqueiro, ele não vai para frente mesmo, ali não vai. Mas Jesus não, ele acolhia a todos. Então, que fique o aprendizado que Jesus já entendia a pessoa humana como muito valiosa. E ele investia nessas pessoas e essas pessoas conseguiram dar volta por cima. E também, dentro da ideia, continuando a ideia anterior, o crescimento pessoal nas possibilidades que Jesus identificou e estimulou nas pessoas, dando-lhes oportunidade de encontrar seus próprios valores de crescimento rumo à perfeição. Então, por exemplo, identificou em Simão Pedro, naquele homem rude, naquele homem até de uma certa forma simples, ele perguntava muitas coisas, mas Simão Pedro era importante desenvolver, e Jesus investiu no crescimento pessoal de Simão Pedro, nos interesses imediatistas de Judas Iscariotes, a situação de pecado da mulher adúltera, conversou com ela, dialogou para que ela então pudesse se desenvolver. E essas pessoas receberam do mestre o tratamento de um jardineiro capaz de podar as plantas das imperfeições. Então, muitas vezes nós ouvimos de uma forma preconceituosa que é um ladrão, que é um isso, que não tem jeito. Jesus acreditava em todos. Então, por que nós também não podemos seguir o seu exemplo e acreditar em todos e tratar a todos como um jardineiro, podando pequenas imperfeições para que todos possamos crescer rumo à plenitude? A valorização do contato pessoal, a força na exemplificação, porque Jesus é um mestre que convive, que permuta, que participa do cotidiano de seus aprendizes. Ele está lá junto à multidão, ele atende com desvelo a multidão que dialoga com especial atenção os que o procuram em particular. Ele dialoga, ele conversa,
ele está nas festas, ele está nos casamentos, ele participa do cotidiano de todas das pessoas. E através dessa participação do cotidiano de todas as pessoas, ele ensinava. Então, o contato pessoal desse ser humano, que ele tem como tão importante, e o homem e a experiência humana desse homem, que ele tinha contato com a experiência humana dentro desses eventos cotidianos dele, das festas, do dia a dia, da rotina, de buscar água no poço, de lavar os pés, de ir participar de jantares, de estar na rua. Então, a preocupação de Jesus quando do momento do ensino. Então, por que nós também não podemos observar, identificar um momento, aconteceu uma coisa, vamos conversar sobre isso que aconteceu? Vamos retomar aquele acontecido e seguir o exemplo de Jesus também como educadores. Ele situa-se no que o homem ouvinte é na sua experiência cultural, na sua situação, na sua prontidão para aprendizagem. Aconteceu isso e Jesus captura aquele momento para ensinar. E ele sempre tinha um questionamento, então, que direi que é semelhante a essa geração? O que eu vou dizer que ele vai conseguir entender? De que forma eu vou dizer que vai ser entendido? De que forma eu vou contar que vai acontecer aquilo? Então, se você vai falar para a criança, traduza para aquela faixa etária, para aquela situação, aquilo que possa ser entendido. Se você vai falar para adultos, e Jesus fazia isso. Então, por exemplo, o tributo a César, o óbolo da viúva, a cura em dia de sábado, nas imagens utilizadas como grão de mostarda, lírios do campo. E hoje, nos dias de hoje, nós precisamos usar dos momentos atuais. A gente vai falar do computador, da internet, da criança que não quer brincar, do outro que não quer conversar pessoalmente. Então, utilizar-se dos eventos do dia a dia. E com tudo isso de aprendizado moral que nós desenvolvemos, nós podemos pensar em felicidade, como na questão 922. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos espíritos benfeitores é: com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, desenvolvendo a vida moral, nós podemos alcançar a consciência tranquila e a fé no futuro. Então talvez possamos ensinar felicidade pelo desenvolvimento, pela atenção, pela educação. Também podemos aprender a felicidade que é possível nesse mundo. Recordando então, por fim, que ensinar e aprender é uma das partes dos círculos da caridade, dos círculos sagrados da caridade. E além disso, o ensinamento de Jesus: espíritas, orai-vos, e espíritas, instruí-vos. Muito obrigada a todos, e era isso que eu tinha a dizer para vocês.